Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, chegou a sexta-feira, né? Amanhã, sábado para domingo, tem o desfile das campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro. Parabéns, então, mais uma vez, à Imperatriz Leopoldinense, também a querida Viradouro e a Vila Isabel. Para mim estava maravilhosa. Quero também parabenizar a Porto da Pedra, né? Que está de volta à elite do Carnaval do Rio de Janeiro. Mas a gente quer falar de Vasco da Gama, quer falar de Pedro Raul. A galera ficou na bronca aí com Pedro Raul pela quantidade de gols que ele perdeu. Deixou a marca dele, mas poderia ter feito mais gols. E aí? Quero trazer daqui a pouquinho o Pedro Raul, quero que você opine bastante sobre este tema, quero trazer também o Maurício Barbieri. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de paciência com o Pedro Raul, ou não? Ele foi contratado para fazer muitos gols pelo Vasco, o que você acha? Estão sorteados os grupos do Sub-17, né? E tem essa questão do Vasco aí com a CBF em termos de jogadores de seleção de base. Eu quero falar também sobre isso com você. E quero pedir para você se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC. Tá passando embaixo esse vermelhinho aí, não paga rigorosamente nada. Habilite o sininho e também dá o joinha, o like que fortalece o nosso trabalho e espalhe para os seus amigos, né? Quero você participando comigo aqui no nosso canal. Depois da vinheta, roda a vinheta. Muito legal, meus amigos. Antes de mais nada, eu quero dedicar esse vídeo ao Dr. Horácio, né? Dr. Horácio Gilberto Curtinhas, um grande benemérito do Vasco da Gama, foi diretor de remo do clube do Vasco da Gama, na gestão do Alexandre Campelo, é uma pessoa muito ativa dentro do Vasco da Gama e aniversariante deste sábado. Muito obrigado pelo carinho. Parabéns, saúde, doutor Horácio, um forte abraço em toda a sua família e meu carinho especial também, ok? Quero falar também em nome da equipe da doutora Camila Paz, porque ela cuida do seu sorriso. É uma cirurgiã dentista fantástica, ela é especialista em harmonização orofacial e você pode, de todo o Brasil, né, receber aí todas as informações. Acompanhe a doutora Camila Paz nas redes sociais e quero também indicar o telefone da equipe dela, 62 999 55 2392, Goiânia, para todo o Brasil. Um abraço para a equipe da doutora Camila Paz. Vamos falar de Vasco da Gama então? Vasco retornou da cidade, da capital federal, né? Que é Brasília, nessa sexta-feira e já começa a preparação para o jogo com o Boa Vista segunda-feira. Mas um dos principais assuntos é sobre o Andrei. Inclusive, foi um dia de muitas reuniões. A informação que eu recebi que está tudo caminhando muito bem. E nas próximas horas o Andrei será anunciado como jogador do Vasco da Gama por empréstimo para fazer aquela pontuação e voltar à equipe do Chelsea para trabalhar na sua primeira divisão inglesa lá na Premier League. Mas ele precisa pontuar com a seleção sub-20 em jogos oficiais, com o Vasco na Série A do Brasileiro, na Copa do Brasil, no Campeonato Estadual. Então ele precisa fazer no mínimo 15 pontos para obter esta pontuação e o visto de trabalho. Muita gente falando muita coisa. A informação que obtive que o Vasco está repassando os 30% do valor da venda do atleta para o próprio Andrei e com isso ele vem por empréstimo e o Vasco terá esse jogador. Quero a sua opinião. É uma boa a volta do Andrei, mesmo por empréstimo, mesmo por pouco tempo? O que você acha? Aí eu quero a sua opinião sobre este assunto. Uma outra informação, o Thiago Rodrigues acertando com o Vitória.
sendo anunciado pelo Vitória, saindo do Vasco, o Léo Jardim será o camisa número 1. O Léo Jardim hoje ele veste a 20, né? Camisa número 20. Saindo o Thiago Rodrigues, ele vai vestir a camisa número 1, goleiro número 1 do Vasco da Gama. Deixa eu trazer agora o Pedro Raul, que é um assunto bastante interessante. O Pedro Raul, inclusive, ele perdeu vários gols na partida de ontem no Mané Garrincha, fez um, mas perdeu pelo menos uns 3 gols feitos. Até disse no microfone da Tupi, era para ele ter deixado o jogo como o artilheiro da Copa do Brasil deste ano, mas não aconteceu. E ele passou, né, na zona mista, conversou com os jornalistas que estavam no Mané Garrincha e falou sobre esse tema. Lembrou que deixou o gol dele sim, mas como anda essa situação? Fala, Pedro Raul. Mas é uma sequência de gol feitos também. Prefiro ver por esse lado. Claro que eu me cobro muito por desperdiçar as chances que eu tive hoje, mas eu prefiro ver que eu fiz mais um gol pelo Vasco. É o meio copo meio cheio e meio vazio. Pedro, qual que é a importância de uma vitória dessa hoje para vocês que estão evoluindo cada vez mais, estão ganhando confiança, ganhando entrosamento ali com um grupo, né? São muitas novidades, mas qual que é a importância de ter essa vitória numa partida como essa? É muito importante, é uma competição muito difícil. A gente sabe que cansa de ter surpresas na Copa do Brasil. Eu acho que a seriedade que a gente enfrentou o jogo hoje foi primordial para que a gente conseguisse trazer o jogo para nós. Desde o primeiro minuto a gente foi atrás do gol, conseguimos construir o resultado no primeiro tempo, no segundo a gente sacramentou a vitória. É um processo, acho sim que a gente veio numa evolução, tivemos um deslize contra o Fluminense, mas depois recuperamos contra o Botafogo, hoje tivemos uma boa vitória. E agora é preparar, segunda ter mais um jogo importante pelo Carioca, que a gente precisa vencer na frente do nosso torcedor. O Barbieri sempre costuma dizer, vem batendo nessa tecla de que a gente tem que olhar por esse lado de que o Vasco está sempre criando, né? Apesar de uma derrota, um empate, o Vasco está sempre criando. Hoje foram 32 finalizações, apesar das chances perdidas, não só sua, hoje todo mundo perdeu o gol, foram 32 finalizações, só 4 gols. Apesar disso, acho que dá para sair satisfeito por esse lado, o Vasco criou bastante, é bem por aí? Coletivamente, claro, acho que a gente fez um grande jogo, que nem tu falou, a gente criou, as oportunidades não caíram do céu, foi devido ao nosso trabalho, mas eu acho que individualmente sim, todo mundo está se cobrando para ter mais essa efetividade ali na frente do gol. Eu principalmente, sou camisa 9, me cobro muito, queria ter saído daqui com 3, 4, mas tem dias que é só um e Deus no controle. Pedro, apesar da fragilidade do adversário, a vitória para vocês foi convincente? Foi uma vitória que, como eu falei, desde o primeiro minuto a gente foi atrás, a gente respeitou muito a equipe do trem, como eu disse, a Copa do Brasil é uma competição que às vezes tem a equipe de menos expressão consegue vencer de maior expressão e a gente tomou todos os cuidados para que isso não acontecesse desde o primeiro minuto. Eu acho que quem viu o jogo ficou claro que a gente buscou o gol a todo momento e então é motivador para a nossa sequência fazer um jogo desse. Pedro, a torcida vascaína mais uma vez bastante presente aqui em Brasília. Como é para o Vasco jogar aqui novamente em Brasília? Jogou há 2 semanas e venceu novamente. O Vasco é gigante no Brasil inteiro. Mais uma vez a gente veio aqui, conseguiu jogar bem, conseguiu ter vitória. E é sempre um prazer poder sair do Rio, vir para cá e ter o carinho de toda a torcida do Vasco. Aí então, Pedro Raul, falando desta situação, eu estou achando ele um pouco afobado, tem horas muito afoito, querendo acertar, vai acertar o pé sim, ele tem faro de gol, o time está encontrando, inclusive o Pedro Raul, e o Maurício Barbieri, após o jogo de ontem, falou sobre esse tema. Eu quero até recordar com você o Maurício Barbieri falando sobre essa questão dos gols do Vasco e do Pedro Raul. Quer ver? Ele falou desse jeito. A gente já imaginava que eles viriam com uma postura mais defensiva, é o natural, não tem nada de errado nisso. E a gente conversou sobre ocupar bem os espaços e principalmente gerar movimentação, enfim, gerar movimentos de ruptura, de profundidade. O Jair, como é um homem que vem de uma segunda linha de ataque, normalmente é uma situação difícil de se marcar, e ele fez isso muito bem. E eu acho que a gente alternou, a gente jogou bastante pelos lados, que é normalmente onde os adversários oferecem um pouco mais de espaço, e pela característica do time que a gente tem um homem
de área, que é o Pedro, a gente precisa ser capaz de usar ele, de municiar ele para que ele possa finalizar. E eu acho que até falando sobre isso, entrando um pouquinho no que você falou, teve um número alto de finalizações, então é positivo que a gente está conseguindo encontrar o Pedro. A gente tinha um estágio inicial, vamos dizer assim, no começo dos jogos, em que a gente tinha dificuldade de estabelecer essa conexão com ele. Agora a gente já está encontrando com muito mais facilidade. Talvez esse número de chances que a gente tenha criado venha essa pergunta das chances perdidas e tudo mais. É algo que sem dúvida a gente tem que melhorar, mas não é o que preocupa nesse momento. A gente fica com o olhar de que fez 4 gols, poderia ter feito mais sim, mas fez 4 gols, gerou um bom volume, gerou um bom número de oportunidades. E agora é seguir afinando, seguir ajustando para tentar ser mais letal cada vez mais. Então, a gente ouviu o Pedro Raul falando sobre os gols perdidos, ouvimos também o técnico Maurício Barbieri dizendo que a bola está chegando para ele, que já já os gols vão sair. O meu amigo Cristiano Santos é um grande vascaíno e eu o elegi em nome da torcida vascaína para falar sobre o Pedro Raul. Te fez raiva ontem? Rapaz, raiva eu não posso nem dizer, mas que eu fiquei preocupado com a situação dele, que a gente esperava muito mais dele, né? A gente esperava muito mais do Pedro Raul. E num jogo como aquele de ontem, eu acho que toda a torcida estava esperando que ele brilhasse, que ele fizesse muitos gols, mas pelo contrário, o que ele perdeu de gol foi uma barbaridade. Mas aqui, tem um gol que ele perde, um gol feito, aí ele dá soco no gramado. Aquilo ali é de quem está tentando, mas não está conseguindo, como diz aí os locutores, como diz o Penito, bota o pé na forma. É isso, a gente vê realmente que ele está se esforçando, está tentando, a bola chega para ele, a equipe colabora, mas ele não consegue fazer o gol, não encontrou o caminho do gol. É preocupante, porque ontem jogaram contra um time, com todo respeito, mas muito inferior ao Vasco. Muito. E aí, daqui a pouco o Vasco vai enfrentar outras equipes muito mais fortes. Por exemplo, no dia 5 de março vai pegar o Flamengo. É o que eu não queria que acontecesse agora, mas vai acontecer. Mas se o Vasco ganhar do Flamengo com o gol do Pedro Raul, você vai vibrar muito. Ah, muito, e a gente torce para que isso aconteça. Eu acho que o fantasma vai sair da vida dele, da vida do Vasco, se isso acontecer. Você pode dar uma carona pro Pedro Raul? A gente vai levar ele lá na Igreja dos Capuchinhos, ali perto da minha casa, na Doc Lobo, né? E pedir lá os capuchinhos. Mas não é para jogar água benta, não. É dar um banho nele, botar ele dentro do tanque para tirar a sinhaca, né? E caprichar no pé. Lavar o pé também. Lavar bem o pé, porque é o que ele precisa que funcione, né? Cortar a unha. Cortar a unha, tudo fazer direitinho. Uma massagem no pé. É, como você mesmo disse aqui, igual o Penido fala, botar o pé na forma. É disso que ele está precisando. É isso aí, Cristiano. Mas é um outro Vasco que a gente está vendo, né, cara? Sim, melhorou muito. Toda a equipe, a gente vê que a equipe está motivada. Precisa de ajustes técnicos. Foi muito tempo com problema. Sim. Não se conserta da noite para o dia. Ele tá montando, né? Dinheiro não é tudo. Dinheiro não faz gol. Hoje o Vasco tem muito dinheiro, né? Então, quer dizer, dinheiro não faz gol. Precisa montar essa equipe, a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência. A equipe é boa, eu acho que vai se ajustar, mas a gente precisa ter um pouco mais de paciência. Para terminar contigo, o que o zagueiro Léo tá jogando, uma amarelinha nele não fica mal não, né? Rapaz, realmente, né? Vamos ver se, de repente, ele consegue essa oportunidade, né? E tantos outros também, é que a gente espera muito, a gente tá focando no Pedro Raul, porque a gente esperava muito dele, não tá acontecendo, mas enquanto isso o Peck joga muito bem. Sim, tá bem. Nenê, apesar da idade... Você renovaria com o Nenê? Com certeza, renovaria, e eu acho que ele tem um pique aí para mais sei lá, mais o ano todo e o ano que vem também. O cara tá deixando muito novinho no chinelo aí. A gente, como diz lá em Formiga, Minas Gerais, é saúde vaca premiada, né? Ah, é? Dá 2 baldes de leite mole. É verdade, então renovaria com ele, saindo vai fazer falta, a gente vê, a atuação dele é sempre muito importante, sempre muito marcante, sempre muito decisiva, ele vai fazer falta pra caramba. Foi bom te ver. Também pra você, um abraço e a todos os nossos seguidores aqui do canal do Wellington. É isso aí, Cristiano Santos na Super Rádio Tupi, de 8 às 9, de segunda a sexta, quando não tem futebol. E sábado, de que horas a que horas? Sábado e domingo, das 6 às 8 da manhã. Tá vendo? Esse é Cristiano Santos, meu amigo. Disso que eu tô falando. Valeu, vamos lá, Cristiano. Então é isso, trouxe o Cristiano para dar a opinião dele sobre o Pedro Raul. E você, o que você fala? Analisa aqui com a gente, dê a sua opinião.
Peço para você se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC, se ainda não é inscrito. Olha, se inscrever dá uma força muito grande no nosso trabalho, não paga nada. E dá o joinha também, que aí o YouTube reconhece que o nosso trabalho agrada, tá? E habilite o sininho na palavra toda. Sempre que subir um vídeo, a hora que for, você vai receber aí um sinal, né? Um aviso de que tem mais um vídeo no canal Wellington Campos FC. Quero agradecer muito a equipe da doutora Camila Paz, né? E uma cirurgiã dentista maravilhosa de Goiânia, 62999552392. É esse o telefone da equipe da doutora Camila Paz. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana do Rio de Janeiro, Wellington Campos.